Fala pessoal, beleza? Mais uma aula de Direito Constitucional, inciso de número 44 já, hein? E eu vou pedir para vocês, quem não assistiu ainda, assistir as duas aulas de Direito Constitucional anterior para conjugar com esse tema, porque vai ficar muito mais fácil. Olha o que diz o inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, vocês vão perceber que são milícias, ó, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, ou seja, grupos armados que tentam criar um novo Estado no Brasil com novas regras. As milícias fazem muito isso em comunidades, chegam com as suas próprias leis, suas próprias regras. Então são os grupos armados, e não interessa se são civis ou militares, mas desde que atentem contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Eu vou chamar a atenção de vocês para o tratamento. O nosso Constituinte proíbe a fiança e proíbe a prescrição. Ou seja, são crimes que nunca vão prescrever, aí nunca vai acontecer a extinção da punibilidade por conta do tempo, e isso eu explico nas aulas anteriores, e também o sujeito não vai sair da prisão em flagrante mediante fiança. Não interessa o tamanho da pena, tá? Independe da pena do crime praticado. Agora, muito cuidado, que isso não significa que eles não terão liberdade provisória. Liberdade provisória não está proibido, portanto está permitido. Liberdade provisória pode, o que não pode é a fiança, é sair pagando. Agora, sair de graça, olha que engraçado, na prática nós temos várias contradições jurídicas, né? Mas na prática o sujeito pode sair de graça, ele não pode sair pagando, beleza? Guardem esse detalhe. Percebam que é o mesmo tratamento, mesmo, que a Constituição dá ao racismo, tá? Então, para a hora da memorização vai ficar muito mais fácil. Eu separei algumas questões anteriores para vocês perceberem como esse inciso ele é cobrado de forma direta e indireta. Olha essa questão aqui, ó. Nas assertivas abaixo, marque verdadeira e falsa. A seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas corretas, de acordo com a Constituição Federal de 88. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura ou licença. Tá certo? Tá tudo certinho. Não pode ter licença nem censura aqui obstruindo esses direitos de liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação. Próxima. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, em todos os casos, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Essa aqui, para quem não está atento, tem um erro muito sutil, essa é falsa. Por quê? Por ordem judicial só é permitido os dados e comunicações telefônicas, ou seja, não são em todos os casos. O que a Constituição fala é no último caso. O erro está nessa palavrinha, fala na última hipótese por ordem judicial. Bem sutil essa, hein? Próximo, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Tá certo? Isso já trabalhei em aulas anteriores, é um dos incisos mais genéricos que nós temos. E a última, constitui crime afiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Essa é para pegar concurseiro desatento, concurseiro que está com sono, que está cansado. Essa tá errada. Como assim, Diego? Constitui crime inafiançável e não afiançável. Perceberam? Faltou 3 letrinhas aí, já muda toda a resposta. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, VF. Vamos lá para mais uma que eu separei para vocês. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. Primeiro, uma ronda policial flagra o indivíduo descarregando toda a munição de um revólver contra o seu desafeto, causando-lhe a morte imediata, ou seja, crime de homicídio doloso. Nessa situação, a Constituição Federal prevê o julgamento do criminoso mediante instituição do júri. Tá certo. Percebam como eles cobraram o júri. Eles descrevem um crime de homicídio doloso, você precisa saber que é homicídio doloso, e depois precisa saber que o júri é competente para julgar esses crimes. Tá certo. 2. X foi acusado de ter cometido um crime no dia 1º de dezembro de 2015. Ocorre que a lei definiu o referido crime só foi publicada e entrou em vigor em 5/1 de 2016. Então veja, ele praticou um fato que não era criminoso em 2015.
Pouco tempo depois, foi definido como crime. Nessa situação, pode-se afirmar que a acusação contra X ofende alguns princípios constitucionais, dentre eles o princípio da legalidade. Tá certo, nós já estudamos isso. Nós sabemos que o princípio da legalidade traz consigo um outro princípio, que é o princípio da anterioridade. Para uma lei definir como crime, ela precisa ser anterior à conduta. E aqui nós temos o inverso. Primeiro veio a conduta, depois a definição como crime. Logo, é uma lei posterior, maléfica. Ela não retroage. O sujeito não pode ser acusado, porque quando ele praticou aquele ato, não era criminoso. 3. É possível o aumento de pena para determinado réu com fundamento em lei penal mais gravosa, imposta posteriormente à data do crime. Tá errado, é o que eu acabei de falar. Se a lei é posterior e é maléfica, ela não retroage. E inciso 4 agora, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tá certo. Portanto, o que eu assinalei aqui com vocês é que a 1, a 2 e a 4 estão certos, só o inciso 3 é que está errado. A alternativa correta, então, é a alternativa E, 1, 2 e 4 como itens corretos. Percebam? Dá para acertar fácil quanto inciso é cobrado. Claro que vocês vão conjugar com os estudos de outros vídeos. E se você perdeu o que eu falei em outros vídeos anteriores, no meu canal tem uma aba lá escrito playlist. Você vai encontrar a playlist completa só com aulas de direito constitucional. Estamos seguindo longe, já passamos da metade aí do inciso do artigo 5º da Constituição, que é o que mais cai em concurso público. Já já a gente esgota, hein? E se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que depois eu voltarei para ajudá-los. Grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima.